Olá, seja muito bem-vindo ao programa Ponto de Vista, o seu, o meu, o nosso programa de tessitura do conhecimento. Esses dias atrás, quando eu estava em Curitiba, peguei o ônibus e de repente desci na Praça Rui Barbosa. A Praça Rui Barbosa é uma espécie de coração pulsante de Curitiba. Ali tem muito movimento. E sem me perceber na correria do dia, acabei ingressando no meio de uma roda de ciganos. E uma das ciganas me puxou a mão e me disse bem assim: moço, deixe-me ler a tua sorte, quero conhecer o teu destino. Confesso para você que aquela frase daquela cigana me levantou um sério questionamento. Será que nós temos mesmo destino? Nascemos com algumas programações, o nosso futuro já está estipulado, estimulado por alguém. Nós temos ou não destino? Me questionei bastante sobre esse fato e fui buscar alguns apoios na filosofia. E lendo sobre filosofia, da questão do destino, me deparei com as origens da filosofia lá na Grécia Antiga, quando a filosofia nasce de um tipo de discurso, de um tipo de linguagem chamada mito. Sim, alguns mitos tratavam dessa problemática, se nós tínhamos ou não, temos ou não, destino. Antes de falarmos do mito que retrata isso, eu quero trazer para a gente algumas luzes. Afinal de contas, o que é um mito? No senso comum, a gente fala que alguns personagens, atores, atrizes, cantores, esportistas são um mito. Ora, mas a palavra mito, em grego, é uma palavra grega, significa literalmente narrativa. O que seria um mito? O mito é uma narrativa das origens. Num dado momento de compreensão da humanidade, a humanidade ainda não sabe ler e decifrar a realidade com o olhar científico, com o olhar crítico. Ela simplesmente se relaciona com o mundo mediante uma narrativa simbólica, mediante uma narrativa proposta por símbolos. E essa narrativa é o mito. Vou te dar um exemplo muito simples. Quando eu era pequeno, eu tinha muito medo de chuva, de tempestade, de trovões. E sempre quando eu estava com medo, a minha mãe me dizia bem assim: calma, André, não tenha medo. É apenas São Pedro que está lavando o seu quarto e empurrou o guarda-roupa e fez barulho. Quando eu era pequeno, essa resposta simbólica, fantasiosa, me satisfazia. Depois eu cresci e aprendi que a chuva e a tempestade não é isso, que a chuva é um fenômeno climático de evaporação, condensação, precipitação, que as nuvens carregadas de energia positiva e negativa se chocam e produzem um som que é um fenômeno físico. Hoje eu compreendo isso, mas naquele momento, aquela resposta fantasiosa e simbólica satisfez a minha curiosidade e satisfez a minha necessidade de compreensão de realidade. O mito, num dado momento da história da humanidade, é justamente isso. É o momento em que o homem, diante da vida, da admiração da vida, do desafio da vida, ele consegue responder a essa vida mediante símbolos, mediante narrativas, mediante histórias. E na Grécia Antiga, existiam vários tipos de mitos para responder às angústias e anseios humanos. Haviam os mitos teogônicos. O que eram os mitos teogônicos? Theos em grego significa deuses. Gônicos se refere ao verbo gonen, que é nascimento, nascer. Ora, mitos teogônicos eram as histórias, narrativas, simbólicas e fantasiosas que queriam explicar para os gregos antigos como é que tinham surgido os deuses. Eles acreditavam em vários deuses. Era necessário, então, criar histórias fantasiosas, narrativas, de como esses deuses tinham surgido e explicar os deuses. Então haviam os mitos teogônicos. Também existiam mitos que tentavam explicar o próprio cosmos, o universo, a natureza. Esses mitos eram chamados cosmogônicos. Cosmos, em grego, significa ordem, o universo, o nascimento do universo. Esses mitos queriam dizer por que existe isso e não aquilo, porque o mundo é assim e não é assado. E claro, existiam os mitos que queriam responder
as angústias e inquietações humanas. E esses mitos eram chamados de mitos antropológicos, isto é, os mitos referentes aos seres humanos. Perceba então que os gregos antigos, diante da vida, queriam justamente responder à vida por aquilo que eles tinham capacidade de compreensão, que é uma resposta fantasiosa e simbólica. Ora, será que existia algum mito que tentava responder ao questionamento inicial que eu trouxe? Existe ou não destino? Será que os gregos antigos tentavam responder a essa questão como nós hoje, no século XXI, ainda nos questionamos? Lhes digo que sim. Existia um belíssimo mito chamado o mito de Édipo, em que narra justamente e descreve essa relação do humano diante da pergunta se há ou não destino para a sua vida. Há ou não destino na nossa vida? Para responder isso, nós nos reportamos à antiguidade, de modo específico aos gregos, que diante da existência, do questionamento da existência, tentavam responder no primeiro momento à vida por meio de mitos. Nós vimos os 3 grupos de mitos que os gregos tinham. Os mitos teogônicos, que explicavam a origem dos deuses, os mitos cosmogônicos, que explicavam a origem do universo, e os mitos antropológicos, que diziam respeito às angústias e inquietações do ser humano. Diante desse questionamento, há ou não destino para a humanidade? Os gregos tinham um belíssimo mito que eles tentavam responder isso. Chama-se o mito de Édipo. Em que consiste o mito de Édipo? A história se desenrola da seguinte maneira. Havia na Grécia Antiga, mais precisamente na cidade de Tebas, uma cidade que até hoje existe, um rei chamado Laio. Laio era casado com Jocasta. Era um rei bom, um rei justo, mas um dia Laio cometeu talvez o erro da sua vida. Laio percebeu que próximo do palácio estava se aproximando um terrível dragão. O que fez Laio? Foi lá para defender o seu povo como rei, matou o dragão e arrancou com a sua espada todos os dentes daquele dragão. Sem saber, Laio havia matado o animal de estimação do deus Apolo. Apolo, furioso, lançou uma maldição sobre Laio, dizendo que ele nunca conseguiria ter um filho. E se um dia conseguisse ter um filho, aquele filho seria a sua maldição. E realmente aconteceu isso. Laio e Jocasta não conseguiam ter um filho. Isso para um rei é um problema muito sério, porque nós sabemos que o trono se passa de geração em geração, há um processo hereditário no exercício do reinado. Laio e Jocasta não conseguem ter filhos. O tempo passa, o tempo voa e eles não conseguem, de maneira alguma, ter filhos. Era costume naquele momento, quando um grego tinha algum problema, alguma dificuldade, buscar ajuda no oráculo. O que eram os oráculos? Os oráculos eram uma espécie de videntes em que a pessoa tinha um problema, apresentava o problema, e esses oráculos e videntes consultavam os deuses e entregavam o destino da pessoa por meio de charadas, de enigmas. Laio vai até o oráculo de Delfos, uma região da Grécia, que era o oráculo mais famoso daquele momento, e pergunta o que está acontecendo porque eles não conseguem ter filhos. O oráculo diz bem assim: Laio, você recebeu uma maldição do deus Apolo. Você não pode ter filhos. E se um dia tiver um filho, esse teu filho matará você e casar-se-á com a sua esposa. Ou seja, o filho de Laio mataria o próprio Laio e se casaria com a mãe Jocasta. Quando Laio ouve esse enigma, ouve o seu destino, ele não aceita e volta para Tebas. Ao voltar para Tebas, não conta o resultado da consulta ao oráculo. O tempo passa, o tempo voa e mais cedo ou mais tarde, Jocasta aparece grávida. Nasce o menino. Quando nasce o menino, Laio lembra-se do oráculo, olha para o menino e percebe no menino uma ameaça à sua própria vida, porque o destino do menino era matar o pai e casar-se com a mãe. O que faz Laio? Tenta matar o filho. Mas quando pega o filho nos braços, não consegue. É carne da sua carne, é sangue do seu sangue.
O que faz o rei, então? Entrega o seu filho para ser morto pelo escravo. O escravo recebe o filho nas mãos, recém-nascido, sai para fora do palácio e também não tem coragem de matar aquela criança. O que faz o escravo? Pega a criança, vira de ponta cabeça, com a sua espada atravessa os tornozelos daquela criança e coloca a criança pendurada numa árvore e deixa ali para que seja morta pelo tempo. Passa por ali, nesse exato momento, uma caravana de mercadores que estava se dirigindo para a cidade de Corinto, uma cidade da Grécia Antiga e uma cidade que até hoje existe na Grécia. Quando aqueles mercadores observam aquela criança recém-nascida, pendurada pelos calcanhares, têm uma enorme dó e pegam a criança, retiram a espada, curam-lhe o machucado e levam até Corinto. Chegando em Corinto, vão vender a criança como escravo no mercado. Aconteceu que naquele dia, no mercado, estava lá a rainha de Corinto para passear e viu o recém-nascido ali. Teve pena e acolheu o recém-nascido, adotou o recém-nascido como seu próprio filho e lhe deu um nome. Chamou-o de Édipo. Édipo, em grego, significa o menino do tornozelo machucado. E Édipo cresce em Corinto como se fosse filho do rei e da rainha de Corinto. Quando Édipo completa a maioridade, o rei de Corinto oferece uma grande festa. E nessa festa, um dos empregados do rei bebe demais e, ao esbarrar em Édipo, conta-lhe a verdade, dizendo que Édipo não era filho legítimo do rei e da rainha de Corinto, que Édipo era um filho adotivo. Ora, o que faz Édipo como um bom grego da época? Quer conhecer o seu destino, quer saber quem ele é. Se dirige então até o oráculo para saber quem ele é, qual é o seu destino. O oráculo então consulta os deuses e lhe dá a resposta, lhe dá o enigma, dizendo bem assim: Édipo, o teu destino é matar o teu pai e casar-se com a sua mãe. Na cabeça de Édipo, o pai e a mãe dele são o rei e a rainha de Corinto. O que faz Édipo? Foge do seu destino e não volta para Corinto, mas se dirige à cidade de Tebas. Nesse exato momento que Édipo está indo para Tebas, o deus Apolo lançou mais uma maldição sobre Laio, o rei de Tebas. Instaurou-se na entrada da cidade de Tebas um terrível monstro chamado Esfinge. Ora, a esfinge era um animal terrível, com corpo de leão, asas de águia e um rosto humano. E todos os que passavam perto da esfinge, a esfinge propunha enigmas para os passantes. Se os passantes conseguissem decifrar o enigma, poderiam muito bem adentrar ou sair da cidade. Senão, a esfinge o devorava. Até então, ninguém tinha conseguido vencer a esfinge. Ora, a cidade de Tebas está sitiada pelo terrível monstro. Laio, como rei, e um bom rei, tem que resolver a situação. O que faz Laio? Escondidamente consegue fugir de Tebas e vai até o oráculo de Delfos buscar solução, buscar ajuda. E imagine você, quem ele encontra no caminho? Está fugindo lá do oráculo, Édipo. Édipo e Laio se esbarram pelo caminho, num caminho muito íngreme. Nesse momento de atravessarem por ali, os dois se esbarram no outro e começa uma luta corporal. E nessa luta corporal, Édipo, por ser mais novo, mata Laio. Sem saber, Édipo cumpriu a primeira parte do seu destino. Matou seu pai. E dirige-se até a cidade de Tebas. A notícia da morte do rei já havia chegado em Tebas. E a rainha Jocasta ficou perdida, não tinha filhos, não tinha herdeiros, e faz o seguinte juramento: aquele que vencer a esfinge, eu lhe dou a mão em casamento e tomará posse do reinado de Tebas. Ora, Édipo fica sabendo da proposta. Chegando em Tebas, pensa consigo mesmo: não tenho nada a perder. E o que faz Édipo? Se posta diante da esfinge. A esfinge, então, lhe diz bem assim: decifra-me ou te devoro. E Édipo responde: dá-me o enigma. E a esfinge lhe propõe um enigma, que se traduz nesses termos: qual é o animal
que de manhã tem 4 patas, ao meio-dia 2 e ao entardecer 3 patas. Édipo pensa e responde. O animal que de manhã tem 4 patas, ao meio-dia 2 e ao entardecer 3, é o humano, é o homem. E a Esfinge pergunta, por quê? Porque justamente pela manhã, a infância, ele engatinha. Ao meio-dia, a vida adulta, ele anda. Ao entardecer, a velhice, ele se apoia na sua bengala. Neste momento, a Esfinge sai de cena e Édipo entra glorioso em Tebas e desposa Jocasta. Sem saber, Édipo cumpriu a segunda etapa do seu destino. Casou-se com a mãe. E do casamento com Jocasta, Édipo teve 4 filhos, Polinice e Creonte, 2 meninos, gêmeos. Depois a filha Ismênia e a caçula Antígona. Ora, Édipo tornou-se um bom rei, um rei justo, que procurava governar o seu povo de tal maneira. Mas acontece o quê? Apolo ainda não esqueceu da sua maldição e lança sobre a cidade de Tebas uma terrível peste negra. Édipo, como rei, tem que solucionar o problema. Busca ajuda onde? No oráculo. Vai até o oráculo e pergunta por que Tebas está sendo amaldiçoada pela peste. E o oráculo responde, porque o rei de Tebas é um assassino e casou-se com a sua mãe. Neste momento, Édipo percebe que quanto mais ele fugia do seu destino, mais ele abraçava o seu destino. Que aquele passante que ele havia matado no caminho era o seu pai. E que sua esposa era sua mãe. E que a mãe de seus filhos era ao mesmo tempo a avó de seus filhos. E que seus filhos eram ao mesmo tempo seus filhos, mas também seus irmãos. Volta para casa e conta a notícia para Jocasta. Quando Jocasta fica sabendo da notícia, Jocasta se mata. Quando Édipo vê essa cena, sua mãe e esposa morta, Édipo pega 2 punhais e crava nos olhos, ficando cego. Não há mais rei em Tebas. O rei não pode governar. O que acontece então? Tem direito ao reinado, ao trono, o filho mais velho. Mas surge um problema. O filho mais velho são 2 gêmeos, Creonte e Polinice. Os 2 começam a guerrear entre si para ver quem teria direito ao trono. E nessa guerra, os 2 morrem. Ismênia, quando vê os 2 irmãos mortos, pula de um penhasco e também se mata. Sobraram da história apenas 2 personagens. Édipo, cego, e a filha Antígona. Édipo quer encontrar paz no coração. O que faz Édipo? Vai até o oráculo. Antígona acompanha. E pergunta ao oráculo, o que devo fazer para ter paz no coração? E o oráculo lhe diz, basta você banhar-se no lago de Zeus. Só que havia um problema. Para chegar ao lago de Zeus, deveria se passar pelos templos das Erineias. As Erineias eram seres mitológicos com cabelos de serpentes, as famosas medusas, que quem olhasse para as medusas se tornaria pedra. Édipo tem uma vantagem, ele está cego. Pode olhar a medusa tranquilamente. E a filha Antígona o leva até a entrada do templo das Erineias. Édipo entra no templo, atravessa o templo, banha-se no lago de Zeus e reencontra a paz. Ora, o que esse mito, essa história fantasiosa tem a nos dizer sobre o destino? De certa maneira, para os gregos antigos, nós temos sim algumas parcelas de destino que não há como fugir. Existem coisas em nós que não tem como negarmos. O fato, por exemplo, de estarmos situados no limite de espaço e tempo. Não conseguimos fugir disso. O fato, por exemplo, de nascermos homem ou mulher. Não há como fugir disso. O fato, por exemplo, de termos alguns posicionamentos no mundo. Parece que alguns destinos estão traçados. Mas o mito não acaba aí. O mito nos diz que quanto mais cego ficarmos para algumas coisas, maiores visões nós teremos. Sim, diante da vida parece que nós temos que, de certa maneira, termos uma visão interior para a gente poder enxergar melhor. Mas, acima de tudo, Édipo encontrou a paz quando ele aceitou e ressignificou o seu destino. Talvez seja isso que os gregos antigos queriam nos ensinar pelo mito de Édipo.
E talvez seja esse o nosso destino. Temos limites. Esses limites talvez devam ser aceitados e ressignificados. Essa era a ideia do ponto de vista dessa semana. Trazer alguns questionamentos. E fica para você este questionamento. Quais são os meus limites? Quais são os meus destinos? Tenho-os aceitado? Tenho-os ressignificado? Afinal de contas, quem eu sou nessa história? Obrigado pela audiência, um forte abraço, até o próximo programa. Tchau, tchau.